Por praticamente 2 anos, nós temos visto 7 empresas praticamente carregar as bolsas americanas e mundiais nas costas. Essas 7 empresas que são de tecnologias conhecidas como as Magnificent Seven do inglês ou as 7 magníficas no português, são empresas de tecnologia que têm tido lucros consideráveis e por conta disso tem aumentado o apetite de risco do investidor que acaba investindo cada vez mais nessa empresa e fazendo com que ela suba ainda mais. E depois de toda essa derrocada que ela deu, praticamente chegando aí, duplicando alguns casos, fica a pergunta, será que a gente está vendo mais uma bolha no setor de tecnologia ou será que dessa vez é diferente? E para endereçar isso, então, eu resolvi trazer uma entrevista do Will Ryan, que é um gestor muito famoso lá dos Estados Unidos e também do Reino Unido. E a gente vai, então, interpretar aqui o que é que esse grande gestor está falando. Se essa é a primeira vez que estamos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Miro Leite, sou consultor de investimentos e todos os meses a gente traz aqui para vocês uma análise completa do que alguma pessoa muito renomada do mercado financeiro fala em alguma entrevista, traduzindo tanto para o português como a parte do economês para que vocês possam entender. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu sugiro que você se inscreva aqui embaixo no canal para poder acompanhar as próximas análises e também que fique comigo até o final desse vídeo para poder, então, entender tudo que o Will está falando. Sem mais delongas, vamos começar aqui o conteúdo trazendo então a entrevista que ele deu lá no David Lean Report. Esse aqui foi o vídeo, lembrando, eu deixo em 1.5, né, é um pouco mais rápido, mas eu vou deixar a legenda ativada aqui, porque aí vocês podem ler, mas eu também vou estar traduzindo aqui simultaneamente. Beleza? Vamos começar então o vídeo. Thank you. Let's start with the overall tech landscape. Layoffs are happening across the board. I mean, not in huge numbers, but we're seeing news pop up of a lot of companies laying off workers for various reasons. Is this a systemic issue? In other words, is the entire industry going through a sort of a bump right now, or is this company specific, just kind of trimming the fat, so to speak? E a pergunta do entrevistador David é justamente sobre o landscape, né, o overall do que está acontecendo com a economia das empresas de tecnologias, porque a gente tem visto vários nomes tendo demissões em massa. Várias demissões estão acontecendo na Amazon, Google, Meta, enfim, várias empresas que demitiram bastante pessoas e a pergunta é, isso é de fato um problema? As empresas estão passando por uma dificuldade ou não? É por algum outro motivo? E aí, vamos ver o que é que o Will responde. Yeah, it's more the latter, David. I mean, I think in this particular environment, what companies have realized over the last 12 to 15 months or so is that, hey, stock market and investors are going to reward you if you show good profit margins and good discipline. And that's really what's been happening. So a lot of the companies, remember, these companies are still growing, very strongly in the case of some companies like NVIDIA, et cetera. But where we see layoffs, I think this is much more just about getting rid of perhaps some excesses that were in the system, focusing on efficiency, focusing on margin. And specifically for companies like Meta, that's really been the right thing to do, and the stock has popped massively over the last 6 to 12 months. E aí o Will responde basicamente que, na visão dele, os investidores estão recompensando as empresas, né, dando uma recompensa ainda maior para as empresas e estão tendo uma performance positiva, um lucro maior, independentemente desse cenário macroeconômico que a gente está vendo das altas taxas de juros. E aí, por conta disso, várias empresas, ao entender isso, acabaram demitindo várias pessoas para poder aumentar as suas margens. Essas pessoas que estavam sem contribuir muito, ou que não estavam tendo performance total na empresa, que estava obsoleto, não estava sendo necessário ali dentro. Aí, esses excessos foram as pessoas que foram demitidas e que em algumas empresas, como por exemplo o caso da Meta, que ele cita aqui, isso fez com que a ação explodisse, que foi justamente o certo a se fazer, uma decisão correta que foi tomada. And if you were to analyze the macroeconomic landscape and perhaps even the interest rate environment we are in today, which we'll talk about in a bit more detail, do you think more layoffs will come for the tech sector later this year, Will? E aí, então, o David pergunta, baseando nesse cenário que você está falando aqui do que está passando as empresas de tecnologia e essas altas taxas de juros que a gente está vendo, o que é que você acredita que vai acontecer em termos de demissão? Você acha que as empresas vão continuar demitindo ou não? I think that's right, David, because again, it's not because the tech sector is doing badly. If anything, it's the exact opposite. I think it's just that, when I speak to companies and talk to people in the market, I think what people perhaps don't necessarily realize is that there were a lot of excesses built up in the system. And prior to the interest rate repricing environment that we went through, companies weren't laying off anybody. And so we went through COVID, we went through the post-COVID era where companies weren't laying off anybody, at least, in terms of a normal perhaps cycle. And so I think we're catching up with that. The other elephant in the room, David, is worth talking about, and I think it's Nessa primeira parte da resposta dele, ele fala que, na opinião dele, as empresas de tecnologia não estão passando por nenhum tipo de problema, nenhum tipo de perrengue, e por conta disso, essas demissões, elas não são por problemas, e por isso ele não acredita que nesse novo cenário macroeconômico de altas taxas de juros, de reprecificação dos ativos, que as empresas estão passando por problemas e, portanto, não precisam demitir por questões delas estarem quebrando ou indo à falência. É só uma reprecificação, uma requantificação da quantidade de pessoas que precisam estar trabalhando ali naquela empresa,
Até porque a gente viu muito excesso de contratação nos últimos anos. It's happening with certainly with some companies is that there is a massive move to AI. The race is on. Companies are figuring out now how they can replace certain headcount with AI and/or just focus investment, i.e., R&D, etc., on AI, as opposed to perhaps other areas of the business that just aren't as profitable or aren't as good for the bottom line. So that is going on as well. Some of these layoffs are AI related, and we'll expect to see more, obviously, as time goes on. Sorry. E aí ele complementa a resposta dizendo justamente que por conta da inteligência artificial, muitas empresas estão adaptando seus modelos de negócio, adicionando as novas partes da inteligência artificial, que consegue fazer até algumas áreas que não são tão lucrativas para a empresa ser mais lucrativa, ter uma performance melhor. E aí essa nova adaptação aqui da empresa faz com que menos funcionários sejam necessários e aí aumenta a quantidade de pessoas que podem ser retiradas da empresa, que podem ser demitidas da empresa. E aí, por conta disso, ele também acredita que mais pessoas devem continuar sendo demitidas, mas não porque as empresas estão passando por dificuldade ou algo do gênero, mas sim por uma questão de requantificação de mão de obra necessária para trabalhar dentro da empresa. Sorry, how is AI going to contribute to changes in the labor market exactly? So in terms E aí o Dave, né, pergunta, e como é que a inteligência artificial vai de fato contribuir para o mercado de trabalho? of the company's investment, I think look at things like Microsoft. You look at clearly companies like Nvidia. Companies are pushing AI strategy and therefore need to fund that strategy. So part of that is really zeroing in on the investments they're going to make over the next few years that really matter. Meta is another great example of that. And then obviously, if there are productivity gains to be made, not just from the investment, but from AI technology more broadly, that can have an impact on the workforce. Do you think? E aí ele cita então dois exemplos aqui, a parte de investimento, empresas como Microsoft, como a Nvidia, que estão fazendo investimentos pesados nesses setores porque vão ou tendem a ter um retorno, né, desses investimentos. A Nvidia a gente já está vendo o retorno agora. A Microsoft também subiu consideravelmente depois que conseguiu colocar o ChatGPT, né, com a OpenAI para o uso das pessoas e para também lucrar com isso, né, tipo de vender lá o produto, ser a assinatura do produto. E aí isso já faz com que o investimento em si, que já está contribuindo, e além disso, ele também cita a parte de ganhos de produtividade que podem acontecer se os CEOs, né, os diretores e presidentes, começarem a perceber que dá para colocar a inteligência artificial em algum setor e ter uma lucratividade maior, isso vai fazer com que eles coloquem isso dentro do seu sistema, que também contribui para o desenvolvimento ainda mais da inteligência artificial. I think the markets, in particular tech stocks, have priced in all the rate cuts already? It's hard. E aí eles voltam para a parte da taxa de juros, né, que está lá na casa de 5,25 a 5,5 nos Estados Unidos, e que o Jerome Powell tinha dito que começaria a cortar agora em 2024. O mercado se antecipou e achou que ia ter vários cortes, né? O Fed tinha dito 3, o mercado acreditava que já seria praticamente 6, 7 este ano. E aí ele está perguntando agora, nesse momento, você acha que está tendo o mercado já está colocando todos os cortes da taxa de juros no sistema, nas contas aqui, ou não? Hard to say. I think that you'd have to accept that the market is always pricing in forward rate cuts in terms of how they're scheduled in terms of the Fed Fund futures market. E aí, então, o Will começa respondendo que isso é muito difícil de se dizer, mas o que dá para ver é que o mercado sempre tenta antecipar os cortes da taxa de juros. O Fed já estava falando, né, que teria algum corte de juros e aí o mercado se antecipou com relação a esse movimento. Okay. And it's the surprises or the deviations to that which typically get investors, more excited or not. So e aí ele fala que existem algumas deviações, né? Algumas leves mudanças entre a quantidade que o mercado coloca na sua conta e a quantidade que realmente acontece. E essas deviações, né, essas surpresas que vão aparecendo, pode ser para mais ou para menos, e que isso vai mudando o mercado e que isso é super normal de acontecer, porque não tem como prever o que é que vai acontecer. With the last, hotter than expected, I should say, inflation prints over the last week, we've seen a little bit of an adjustment to that. But for the right companies such as Nvidia, it hasn't really affected the stock. Yeah. E aí ele continua então a sua resposta dizendo que para algumas empresas tem que ficar acompanhando mais de perto, mas que algumas outras empresas, como o caso da Nvidia, não tem se importado tanto. Até porque a empresa ainda continua tendo lucratividades consideravelmente grande, independentemente desse cenário. Lembrando que essa entrevista aqui foi dada na segunda-feira antes do release, né, antes da soltura dos ganhos da Nvidia, né? Então, eles vão falar aqui da parte de ganhos, eles estão falando da parte passada, mas a gente já sabe que nesse último relatório veio ainda melhor, por isso que a ação já subiu também consideravelmente.
Let's talk about NVIDIA. The company has been exceeding expectations all across the board, all throughout last year. The stock has defied not just gravity, but expectations as well. I remember when it was trading at around $500, people were calling it a bubble. Now it's well above $700. Clearly, this mania has extended beyond just a mania phase. It's now a full-blown bull rally that lasted more than a year now, Will. What do you think has been the primary catalyst, fundamentally speaking, behind this rally? E aí, então, o David faz a pergunta sobre a NVIDIA, né? Começaram a falar sobre a NVIDIA, ele foca na parte de NVIDIA. Ele diz que desde que a ação já estava cotada a $500, muita gente já falava que existia um bubble, uma bolha ali se formando. Hoje o preço da ação, e hoje, no caso, na segunda-feira do dia da entrevista lá, estava na casa de $720, hoje já está até mais do que isso. E aí ele fala o que é o catalisador, qual foi o catalisador para essa subida considerável, então, das ações da NVIDIA que aconteceram no mercado. To me, it's all about AI, and it's just the incredible sort of sense of excitement. It's the number one theme in tech, across the board. Everybody's scrambling to get exposure to companies that are leading the way in AI, and clearly companies that are going to be the winners in the race to AI, and NVIDIA really is the poster child for that. So this is. E na visão do Will, isso aconteceu muito por conta da inteligência artificial que foi solta, né, que começou a circundar no mercado. E aí os investidores querendo investir nesse tipo de investimento, nessa alocação, que está agora no seu comecinho, começaram a alocar principalmente na NVIDIA, que é uma das melhores em termos de colocar o dinheiro, por conta dela estar participando desde a sua base, que é a formação de chips e semicondutores, que são necessários para produzir o básico para o computador processar aquela informação, que são os chips de alta performance que a NVIDIA produz. It's all about AI, and clearly, so far at least, I know, earnings are coming up on Wednesday next week, but the company has been more than delivering in terms of revenue and expectations from the performance in AI. Well, what exactly? E aí ele fala, né, e vai soltar o próximo relatório na quarta-feira da próxima semana, mas eu já acredito que a performance vai continuar positiva e que vai continuar surpreendendo, o que de fato aconteceu, feito a gente viu. E se esperava 22 bi de lucro, se esperava 20, veio 22 bi, e já falaram que vai vir 24 bi no próximo trimestre, né? Que é esse agora até março. E aí, obviamente, vai aumentando então as expectativas com relação à NVIDIA. Happened in the last 2 months. That was exponential growth in a very short amount of time. In the last 6 weeks, actually, since the beginning of the year, it went from $480 a share to now $739 as we're speaking today on Friday. Well, I think the big concern. E aí ele continua aqui com a pergunta, né? O que foi que fez essa ação subir praticamente de forma exponencial, de forma muito rápida, num curto espaço de tempo? Porque as ações estavam cotadas ali mais ou menos 480, se não me engano, foi o valor que ele falou, agora está 739. O que foi que fez esse catalisador para essa subida tão rápida? Coming into the end of last year, which weighed on the stock a little bit, was the export controls that the US had placed in terms of China on the GPUs and of important or critical technologies. And NVIDIA came out before the end of last year announcing that they basically found a way around those, or found a way to export chips to the Chinese market that were in compliance with the US export rules. Stock ripped off the back of that, David. And then for really, I'd say, the first few months of this year, E aí o Will então começa respondendo que muito se deu porque no fim do ano passado, 2023, a NVIDIA estava proibida de exportar para a China por conta daquele protecionismo que foi lançado, né? Os Estados Unidos proibir exportações de chips de alta performance para a China. Só que a NVIDIA conseguiu achar uma forma de driblar isso, né? De conseguir fornecer esses produtos para a China, mas de uma forma diferente, que inclusive eu nem sei qual é, mas que eles fazem esse processo e eles anunciaram que estavam conseguindo fazer esse processo de forma transparente, sem ser nenhum problema para os Estados Unidos, e, portanto, as ações já começaram a ser reprecificadas para cima novamente, né? De voltar a subir consideravelmente. Expectations around this earnings result, or the fourth quarter, I guess, coming up. But I think more broadly, people are just. O segundo ponto que ele lista era justamente a questão da performance, né? As pessoas estavam com uma expectativa muito alta para a performance desse trimestre, que de fato veio alta, e que por conta disso acabou também aumentando o valor da ação. Excited about the prospects for AI and really trying to get exposure to the theme, again, of which NVIDIA has been leading the pack. Right. E o terceiro ponto, então, que ele lista é o fato de que as pessoas estão realmente muito interessadas na parte de inteligência artificial e aí acabam investindo na NVIDIA, que é uma das principais na parte de fornecimento desse produto. E aí esses três, então, catalisadores fez a ação subir rapidamente nos últimos 6 meses, que foi quando ele fez a pergunta aqui. Trailing 12-month PE is 97. It's high even by tech standards. Is that, when someone gives you that number, what's your first impression? E aí, então, o David pergunta, o preço sobre lucro da NVIDIA nesse exato momento está em torno de 97.
o que significa que está relativamente alto em comparação com outras empresas de tecnologia. O que é que você acha desse número? Você analisa ele de alguma forma? I think it's easy to look at the numbers kind of in isolation and say it's high. E aí o Will começa respondendo, né? É muito fácil você olhar para o número específico e isolado e não considerar o restante, né? Obviamente que o número isolado ele está alto, mas você tem que analisar o contexto. But it's always relative to what? And you've got every. Mas é sempre importante você fazer uma comparação com alguma coisa e tá alto em relação ao quê? Porque, obviamente, que cada um, e é o que ele vai responder agora, cada análise que você faz, você tem que ter noção do quanto você está pagando, mas o quanto você espera receber daquilo que você está pagando, porque muda o preço sobre lucro. O preço sobre lucro é o valor que está sendo cotado na tela dividido pelo lucro. Então, se o lucro sobre, vamos supor, dobra, o preço sobre lucro cai pela metade, porque aqui dobrou. Então, isso também impacta na decisão na hora que você vai fazer esse tipo de análise. Mas vamos voltar aqui e escutar o Will. Single analyst on the street talking the stock higher. I think with the exception of the 39 analysts that cover NVIDIA permanently, I think only 4 are neutral, certainly no sellers and everybody's a buy. And some of the announcements, I guess, that have moved the stock, including today, is influential. Mas aí ele continua dizendo, dos praticamente, acho que são 39 analistas que cobrem a empresa NVIDIA, apenas 4 estavam neutros, todos os outros 35 estavam recomendando compra. E isso, obviamente, faz com que cada vez mais pessoas acabem comprando, né? Você atrai pessoas para aquela ação e faz o movimento acontecer. Analysts come out talking the stock a lot higher than where it is today. I think one well-known analyst today even was talking stock 65% higher from where we trade today. So. E, inclusive, um dos analistas falava da ação da NVIDIA sendo vendida a 65% mais alta do que estava naquela época, quando ele falou. Então, ele está falando ali na casa, estava uns 739 quando fez a entrevista, hoje acho que está uns 800 e alguma coisa. E aí, só esse movimento aqui já foi uns 30%. Se brincar, o analista até acerta, né, com uma alta de 65% aí no período. People are incredibly bullish on it, and I think, again, that's the fun of people's excitement around the theme for AI. You look at these. E aí, por conta, né, de todos esses analistas, de todo esse trading que vem acontecendo para a empresa, várias pessoas acabam ficando cada vez mais bullish, né, acreditando mais nesse mercado de alta, que também traz maior animação para o mercado e trazendo mais pessoas para dentro da empresa. Darling tech stocks that have persisted throughout history. Most of them have not lasted, a few exceptions, of course, now the Magnificent Seven stocks. Do you think NVIDIA is going to be the next Google? E aí o David, então, está perguntando aqui agora, a gente sabe que a grande maioria das empresas de tecnologia, que eram as queridinhas, acabam não sobrevivendo por muito tempo, exceto as Magnificent Seven, né, as 7 magníficas. E aí, você acredita que a NVIDIA vai conseguir, então, ficar por muito tempo junto com a Google, com a Apple, com a Microsoft, essas empresas que são too big to fail, muito grande para quebrar? Or Apple, or a major giant in the tech field, yeah. Funny, it already is. It already is. We were sat there thinking, when is NVIDIA going to go past Amazon? Right, yeah. As the fourth largest company in the US, it did it, and now it's gone past Google, which is the third. E aí ele fala, a gente sonhava, a empresa já é uma das maiores, a gente sonhava com um dia em que a NVIDIA conseguiria passar a Amazon e ficar como a 4ª maior do mundo, e já conseguiu. E com os recentes resultados, se brincar, ela já está chegando bem perto agora da Google. Porque a Google teve uma queda, a NVIDIA teve uma alta, a Google é a 3ª. Se brincar, a NVIDIA consegue até passar o Google aí até o fim desse ano. Não, isso aqui sou eu já falando, tá, gente? Ele só falou de passar a Amazon, mas se brincar, depois desse último resultado, a NVIDIA de fato passa a Google. So it's already there, David. It's already a colossus. It's already in the Magnificent Seven. And I think the difference with NVIDIA is it is a company that's been around for a long time. It's not, one of these kind of overnight darlings that you can perhaps say is a flash in the pan, and this is a moment in time whereby, it's going to be a fraction of the size in a few years. So a lot of it, again, depends on the company's core growth story, but right now, it's competing with the best of them. E aí ele complementa, né, que não necessariamente que a empresa já está no patamar das 7 maiores, já está crescendo, que já está num patamar muito alto, e que não necessariamente que, porque uma empresa está há muito tempo, que ela vai continuar sendo uma queridinha ou não, mas que a NVIDIA já está competindo entre as melhores e que tende a continuar assim. What are your expectations for the upcoming earnings release? I think in terms of the... E aí ele pergunta, né, quais são as suas expectativas para o próximo lançamento, o do trimestre que a gente acabou de ver nessa última quarta-feira. E aí o Will vai responder que ele tem a expectativa de que vai bater o resultado, que vão conseguir ter um resultado bom e que vão lançar novamente um novo resultado excepcional
para o próximo trimestre, que foi o que de fato aconteceu e ele estava correto. Upcoming earnings, I think the earnings are going to be positive. I think they're going to outperform again. I just think there's so much momentum behind the company at the moment. And, for next Wednesday, I think part of the reason why the stock has been bid up so much, and even on a day like today, where, it's fairly muted market performance, if not slightly down, for NVIDIA to be up again, I think the signal is strong. It's just funny how that works. If the stock keeps beating expectations, eventually these expectations are going to be raised, right? And then it's going to become harder and harder to beat going forward. Exactly. E aí o David faz um comentário muito pertinente, né? Que cada vez mais, quando a empresa consegue bater os seus resultados, as pessoas começam a demandar um resultado ainda maior. E aí ela vai e bate aquele outro resultado e as pessoas começam a demandar ainda mais, ainda mais, ainda mais, até que chega um momento que ela não consegue mais bater esse resultado. I mean, and you used a great phrase earlier, which is defying gravity. And, at the end of the day, that has to catch up to companies because, no matter how well you perform, the expectations also adjust to that performance. And that's what's been so amazing so far, is every time the expectations have adjusted higher, the stock keeps outperforming. Yeah, E aí o Will concorda, né? Ele diz, é basicamente isso, né? Quanto mais você vai demandando um retorno maior, a empresa vai batendo até que uma hora que ela não consegue, aí tem o catch-up, né? Tem o resultado para a realidade e aí volta depois a criar novas expectativas para a empresa. Everyone's using the NVIDIA chips, even automakers. Do you see any competitors on the horizon that may take its place? Yeah, absolutely. E aí o David pergunta, a NVIDIA realmente está vendendo bastante chip. Você vê algum competidor que está conseguindo ou que vai conseguir entrar nesse mercado junto com a NVIDIA? I don't think we can say take their place, but certainly what's happening, and this is the reason why companies like Taiwan Semiconductor have gone to all-time highs. That's why AMD, is massively sort of one of the competing stocks or in the pack there, along with NVIDIA, is because not just that these companies are doing well in the back of AI, but people also want competition and clearly want to have alternatives. Google's chips. E aí o Will fala, tomar o lugar da NVIDIA não deve acontecer, mas existem outras empresas que estão, de fato, participando desse mercado, como o caso da AMD, que é uma outra produtora de chip, que está também tendo performances excelentes, que inclusive isso é muito bom, porque não só a NVIDIA que está tendo performance boa, também tem outras empresas que estão ali tendo performances bem relativas, bem consideráveis, e isso mostra que não é tipo apenas uma empresa que está tendo sorte ali, que realmente está tendo uma demanda muito grande por esse tipo de chip e de produto. As well playing a part here. So it's really a healthy story, but the fact that these other companies are doing well, David, is not just NVIDIA, I think shows you how strong demand really is for these AI technologies. Okay, moving to another sector, the auto sector, Tesla in particular. The Magnificent Seven stocks moved in tandem last year, not so much this year. Tesla has been a laggard of this group. What's going on there? Well, just I think really. E aí ele está então da NVIDIA e começa a falar sobre a parte dos automotores, né? Falando especificamente aqui da Tesla. E a pergunta do David é, nos últimos anos, as 7 magníficas, por exceção da Tesla, subiram consideravelmente, mas a Tesla foi uma lagger, foi uma empresa que ficou para trás. O que é que está acontecendo com a Tesla? E aí, inclusive, a gente gravou um vídeo recentemente mostrando por que as ações da Tesla estavam caindo consideravelmente. Eu vou colocar o link do vídeo aqui abaixo para quem quiser assistir, mas vamos ver qual foi a resposta do Will. Really poor fourth quarter, but Tesla clearly as a pure manufacturing business for the most part, at least the bit that everybody likes to talk about, specifically on the bear sort of side of the story. China's been challenging. We all know that the Chinese economy is going through a rough patch, and so demand is softer there. And I think the big question really on everybody's mind is it just China, or is it actually a slowdown in EV demand? Is the unthinkable about to happen, which is a slowdown in EV demand more broadly, which clearly up until I would say the last sort of month or so has always been kind of assumed that it's a one-way train, at least for a long period of time. E a resposta do Will é basicamente a seguinte, né? A performance da empresa, das ações, caíram consideravelmente devido à questão do lucro. E como ele já tinha falado no começo, a gente traduziu aqui para vocês, na visão dele, os investidores estão dando maior performance para as empresas que estão entregando lucro nesse cenário e retirando das empresas que estão dando prejuízo ou que não estão entregando uma performance tão boa. Além disso, ele citou o caso da China, que está passando por diversos problemas, inclusive do real estate, da economia. E aí ele cita, né? Será que... a pergunta que fica na mente de todo mundo é, será que esse prejuízo, essa performance ruim veio só de uma desaceleração da economia chinesa, já que a Tesla depende muito do mercado chinês? Ou será que é também por conta de pessoas não estão querendo mais comprar os carros dos veículos elétricos? Está tendo uma demanda reduzida dos veículos elétricos. E aí, obviamente, que quem souber essa resposta é a resposta de $1 bilhão, né?
Não tem como saber. A gente só vai descobrir mais para frente. Mas se de fato houver uma redução da demanda por veículos elétricos, a Tesla tende a sofrer consideravelmente. Se for algo na China, é algo passageiro, né? Depois que a economia lá voltar a se reaquecer, à medida que for se reaquecendo, aí a Tesla tende a voltar com a sua lucratividade. And with the launch of the Cybertruck that came out recently, it hasn't really done much to the stock. It seems just from observing from the outside, well, that new product releases from the company aren't doing a lot to propel company valuation. Is that a correct assumption? E aí o David então pergunta, ó, recentemente teve o lançamento do Cybertruck, o veículo lá da Tesla, e isso não fez com que a performance das ações subissem, não teve uma movimentação das ações. E aí ele pergunta, será que é de fato correto assumir que esses novos lançamentos não estão tendo impacto porque não vão entregar um resultado, não vão ser bom para a empresa? I think in the case of the Cybertruck, and probably with any new launch, David, I think that's exactly right. That E aí ele falou, na minha visão aqui, isso é o correto. Praticamente todos os lançamentos que forem sendo feitos tendem a ter essa questão de não ter uma movimentação tão grande no lucro da Tesla. The order or the order numbers alone are probably not going to make a difference at the margin. It's the a questão da pré-ordem, né? Dos veículos que são encomendados de antemão e os novos veículos não devem ter uma diferença muito grande na margem da empresa, né? Na lucratividade da empresa. The actual number of units produced and sold that ultimately people will focus on. E não deve mudar muito, né, da quantidade total de veículos que vai ser produzida. The delivery book the order book, for Cybertruck is incredibly strong, and so there's that's a big growth lever that the company can pull. But to deliver on that, to ramp up. E aí ele falou, de fato, essa questão do Cybertruck, existe uma demanda, né, que ele vai ter que entregar e de fato vai ter uma carta na manga para a empresa que ela pode usar, mas production to the levels needed to meet that demand will really be. Mas você tem que aumentar o nível de produção para conseguir dar conta dessa demanda, para conseguir produzir todos esses veículos. Key, and that will be part of the EV demand story again for this year. E aí entra de novo a questão da demanda por veículos elétricos, né? Que você pode aumentar sua produção, mas será que você aumentar sua produção é inteligente, já que talvez exista uma redução da demanda aqui de veículos elétricos? The growth numbers. I remember 10 years ago, people were, I guess, half joking about how to value a stock like Tesla, in particular Tesla. It was this hope that it would become this revolutionary company that would change the world. And in many ways it has. I don't know if that's still the primary metric, hope, in someone's DCF model for Tesla today. But if you were to model out Tesla, what assumptions would you need to be putting in for the stock? Are you primarily focused on production numbers, like you said, actual delivery? Are you focused on new product releases, Elon Musk's vision? What goes into the value of this particular stock is my question. Yeah, I mean, E aí, então, o David faz uma pergunta de como o Will vai fazer uma avaliação da empresa, né? O que é que ele vai levar em consideração. Isso porque desde 10 anos atrás, quando ele cita, a empresa já estava sendo considerada uma empresa extremamente cara e depois de lá teve uma performance excelente, subiu consideravelmente, mas ainda assim fica difícil de você fazer uma avaliação da empresa, quais são as métricas que você usaria. Então ele faz essa pergunta para o Will para saber o que é que então ele usaria para calcular essa performance, né? Para ver se vale a pena ou não investir na Tesla. All of the above and more. And David, this company hasn't been valued as an automotive company really since the beginning, and that's why E aí ele fala, né? Todas as opções que o David falou, né? A questão da visão do Elon Musk, as métricas da empresa, a lucratividade, a produção, as vendas, tudo isso e mais algumas coisas. It's created such a strategic advantage and why it is so unique. Because if you look at the valuations of other automakers, Tesla lapped those guys a long time ago. E aí ele faz que é isso que vai dar a unicidade, né? O que vai tornar a Tesla única. Porque se for comparar essas métricas de lucratividade com outras empresas que também produzem carros, elas ficam muito melhores ou muito mais atrativas do que a Tesla por ser muito mais barata. And so the value of Tesla is worth a lot more than your traditional automaker. So if Tesla was valued as a traditional automaker, and that is, in essence, the classic bear case for Tesla, then the value should be significantly lower. And that's why you hear a lot of chatter about the company being overvalued and people looking to short, etc. But if you look at the bull side or the more positive side of Tesla and look at the valuation even today, the valuation has to be more than electric vehicle production or vehicle production just more broadly. And clearly what goes into that thesis around why the extra valuation is all the extra value that a company like Tesla brings, both in terms of E aí, então, o Will complementa aqui dizendo, do lado negativo tem essa questão, né, de que em comparação com outras empresas a Tesla é de fato cara, mas do lado positivo você tem que considerar que a empresa ela tem que valer mais
do que a produção total de veículos elétricos que está se tendo, né? E aí tem que entender que a Tesla traz uma boa parcela desses carros, principalmente por conta, né, inclusive de alguns pontos que a gente mencionou lá no vídeo, no vídeo sobre a Tesla, que era a questão de que se você tem uma bateria melhor, uma tecnologia melhor, clientes que são mais fiéis à sua empresa, um preço também bom, você consegue trazer mais demanda para a sua produção e aí você consegue vender mais e ter uma lucratividade maior, uma participação maior dessa parcela do mercado. Battery technologies, in terms of the supercharger network, in terms of the potential for self-driving, for AI, for robo-taxis, all these other things which haven't really quite materialized yet, with the exception clearly that battery technology is a real thing, battery storage is a real thing, and obviously we're looking at the progress being generated around self-driving technologies. But that is the sort of the future for Tesla, and ultimately Elon Musk is talking about. E aí ele complementa, né, dizendo que existem outras tecnologias dentro da parte de bateria, da parte de robô, da parte de dirigir sozinho, que faz com que a Tesla acabe tendo uma performance melhor e que isso também tem que levar em consideração também a questão da visão do Elon Musk, que é o ponto que ele vai falar agora. It's the AI potential, for the company that owns and controls so much data around driving. A visão do Elon Musk com a parte da inteligência artificial que vai aí corroborar com os dados que eles obtêm dos carros e com a performance do carro. Yeah, so the value here is in the data that it owns. What will it do with the data? Export it, sell it to third parties? I think E aí o David então pergunta, complementa, dizendo, então o valor da empresa da Tesla é por conta dos dados que eles têm, que eles possuem. E como é que eles vão então fazer uma lucratividade com esses dados? Vendendo para uma terceira parte, usando dentro da empresa? Como é que vão lucrar? Again, you've got to think about it's the electrification of everything story. And in that, it's Tesla's world and every other car companies just living in it. And so. E aí o Will responde, você tem que lembrar que essa história da eletrificação de tudo é parte do motivo da Tesla estar subindo, né? A Tesla é uma parte disso porque vai ter tudo eletrificado, inclusive a parte dos carros. It's really just been able to achieve so much scale and such a dominant position that, with all the. E a Tesla conseguiu ter uma posição tão dominante de crescer de forma tão considerável. Cars available if we go to self-driving or automated AI technology, the opportunity for robotaxis, things that. Com a parte dos carros que se dirigem sozinhos, com a parte da inteligência artificial, que trouxe, né, oportunidades de. We just haven't really or can't really conceive this level yet because it hasn't happened. E trouxe oportunidades que a gente não pode nem compreender, não pode entender, não pode nem chegar à conclusão, porque ainda tem muita coisa para acontecer. In terms of what that possibility might look like and therefore what the demand. Em termos de possibilidades, das coisas que podem acontecer, do aumento da demanda, das construções, das necessidades futuras. Might look like and ultimately the profitability. Yes. Mas que você tem que olhar, né, focar na questão da lucratividade da empresa. Switch gears now to another sector where company that you cover. It's Meta. You have a Meta product as well. Meta AI has been launching new products left and right. It's recently introduced a new multimodal language model. It's just making inroads into the AI space. How is Meta, a social media company at its core, adopting AI? What is their core strategy here, you think? O David faz uma pergunta aqui, mudando o tema para a parte do Facebook, que agora se chama Meta, né? O ticker Meta, empresa Meta. E aí ele fala de como a Meta vai usar a parte de inteligência artificial dentro das mídias sociais, né? Das social medias, Instagram, WhatsApp, Facebook, que são as mídias sociais que são gerenciadas e controladas pela Meta, né? I think the core strategy remains, frankly, what it has been for the last, perhaps forever, which is selling ads. That's the core strategy. But to be able to. E aí ele falou, a estratégia principal da Meta vai ser o que tem sido desde que foi criado, né? Que é a parte dos anúncios, de venda das propagandas dentro das suas plataformas. Do that more effectively, to be able to monetize the data that they have, to be able to sell ads more efficiently, to drive user engagement. E aí o Will acredita que a inteligência artificial vai ser excelente também para contribuir com essa monetização desses anúncios, para que entregue de forma melhor, mais assertivo, que tenha uma conversão melhor, por conta da inteligência artificial, dos dados que a Meta tem junto com a inteligência artificial, que vão contribuir para uma melhor entrega aí dessas propagandas e advertisements. Engagement, I think that's the AI opportunity that Mark Zuckerberg's talked about within the company. They believe
still clearly the metaverse. I think those ambitions have been pared back a little bit versus clearly the much bigger opportunity, I think, for AI, and especially for a company like Meta with so much data that can be used to really drive further gains. Are you surprised at how well the stock has done despite so much competition from other social media platforms that have been actually for the last decade taking market share away from Facebook? I know Meta owns a lot of different platforms, but let's not forget they started off as Facebook, but the stock has defied that seemingly loss of market share, right? E aí o David então faz uma pergunta, né? Você acha, ou você está impressionado que as ações da Meta subiram consideravelmente nesses últimos tempos? E você acha que que eles vão conseguir continuar tendo essa performance, esses resultados, mesmo com essa competição acirrada que tá de outras plataformas que estão chegando? Eu entendo que a Meta tem várias plataformas, eles começaram com o Facebook, né? Então, a ideia é que se novas plataformas surjam querendo trazer essa competição, eles não consigam então cobrar preços tão altos pelos seus anúncios. E aí a ideia é que isso afetaria de alguma forma a lucratividade da Meta, né? E aí vamos ver o que o Will responde. I think to a certain degree, I think there's an argument that you could say you've been surprised by the performance of the stock, but that's only in the context of I think where it came from. And so clearly post 2022, yes, we're back at the all-time high, pre-pandemic high for Meta. No one was talking about Meta being overvalued or there'd been an issue with the company, but there was a massive realignment with expectations, and it ended up famously with I think it was Jim Cramer who was crying on air with CNBC right at the bottom, so telling people that he made a mistake and that Meta's performance has been so bad. E então o Will começa respondendo que até um certo ponto a questão da lucratividade da Meta é por conta das suas performances, estava entregando muito, mas que depois de um tempo, né, especialmente ali durante o 2022, que eles passaram por um realinhamento da sua estrutura da empresa com a parte de lucratividade, com a parte dos funcionários, e fez com que a empresa conseguisse então ter uma performance ainda melhor, de conseguir bater essas expectativas que estavam sendo estipuladas aí para Meta. Wouldn't invest in the company, and that sort of, not that exact moment, but around about that time was the real turnaround, and where Meta went from a company that probably had the luxury. I mean, this company has always printed money, literally and metaphorically, and has been. E aí ele fala, não, essa empresa, ela sempre conseguiu então imprimir dinheiro, né? Ela sempre consegue ter um lucro muito grande, que é o que ele está querendo dizer aqui. Então, assim, era de se esperar já que eles conseguissem ter uma performance de voltar a ter performances cada vez melhores. A huge growth engine. But they probably had the luxury of being able to focus on growth without the cost discipline that many other companies have to go through. And so, e eles tiveram a oportunidade de conseguir investir no crescimento da empresa sem se importar muito com a outra parte, né, feito as outras empresas têm que fazer, né? Elas têm que dedicar, porque como a Meta sempre recebeu muito dinheiro, eles conseguem então dedicar parte para o crescimento e isso sem afetar as lucratividades e margens da empresa. When the Fed raised interest rates and the market repriced, then Meta was, I think, to this point, is really the best example of a company that has pursued cost disciplines and efficiency over apps growth at all costs. E aí ele então continua dizendo, quando o Fed aumentou as taxas de juros, houve uma reprecificação de todos os ativos, mas no caso da Meta, eles foram que conseguiram então trazer esse realinhamento da parte dos custos de eficiência para dentro da empresa. Has just really turned that story around from an investor perspective so much that what do companies have to do at the end of the day to meet investor expectations is the revenue. E isso fez com que, né, a performance da empresa fosse melhor e conseguisse bater os alinhamentos de performance que eles tinham, que os investidores estavam esperando, o que fez com que eles ganhassem mais confiança e trouxessem, então, maior lucratividade para a empresa, que é basicamente isso que a empresa tem que fazer para poder ter mais lucro, né? Realinhar sua lucratividade sem que isso afete a margem da empresa, né? Conseguir realinhar as coisas da empresa sem que isso afete necessariamente a lucratividade da empresa. On a quarter the earnings on a quarterly basis has to outperform market expectations. Right. Through the cost efficiencies that we talked about, the layoffs, the focus on the bottom line, the getting rid of projects that weren't serving them well, that company has roared back because it's a massively profitable and growing company. If someone were to ask you the value proposition or I guess investment philosophy behind a large tech stock, I mean, every sector or stock has kind of a philosophy or a thesis behind it. If you buy, let's say, a gold company, you're probably hedging against inflation or protecting against some sort of economic decline. If you're buying a utility company, you're being defensive. If you're buying, let's say, a dividend company, you're playing on the cash flow, so on and so forth. Why would you buy a large Magnificent Seven tech stock is my question.
Então, o David faz uma pergunta, né? Qual é a razão pela qual você deve comprar uma empresa de tecnologia? Quando você compra uma empresa de growth, né, aquela de crescimento, você está esperando um crescimento, né, de uma lucratividade gigante. Se você está comprando uma empresa de dividendo, é pelo fluxo de caixa da empresa, de conseguir te pagar aquele dividendo e você ter um fluxo de caixa. Qual é a razão pela qual alguém investiria numa dessas 7 magníficas? At the core, it's a growth story. It's about buying growth, and that is the core reason. Absent financial reason, absent of what the company E aí o Will fala, né? Pelos termos financeiros, é justamente você estar investindo no crescimento da empresa, porque elas conseguem trazer um crescimento robusto. does. And like you said, the companies are typically split into growth companies or value companies, and growth companies are absolutely where the Magnificent Seven sort of lie. E aí o mercado financeiro tem 2 divisões, as empresas de crescimento e as empresas de valor, que são as de dividendo que eu mencionei. E aí, se for nesse quadro aqui, as empresas de tecnologias magníficas, as 7 magníficas, estariam do lado de crescimento e não do lado de valor. So if I wanted growth, well, why wouldn't I go to the small cap tech companies or even venture into, I guess, if I were a PE fund, venture into the startup space? But I guess that's not really in the purview of most investors. But you understand my question. E aí o David pergunta, se eu quero crescimento, por que não investir numa uma empresa pequena, né, uma small cap, que tem um potencial, né, de crescimento robusto, né, de crescer consideravelmente, ou eu me aventuro dentro das venture capitals, né, as VCs, que são empresas que fundam empresas pequenas e, né, ou ganham muito ou perdem muito, né? E aí, por que eu não focaria nesse tipo de alocação? Yeah. Well, that's exactly what people were doing, David, and certainly in an environment where zero interest rates and massive liquidity and almost limitless liquidity. That's exactly what happened. And it wasn't that the Magnificent Seven stocks weren't growing. Clearly, they were growing, but people were trying to pursue higher growth or better growth stories. E aí o Will então responde que é justamente isso que as pessoas estavam fazendo naquele momento, naquele cenário em que estava com um problema de liquidez no mercado, onde as pessoas estavam, né, evitando sair das ações de tecnologia, porque a parte de tecnologia, apesar de dar um bom crescimento, é um crescimento até limitado, porque elas já são muito grandes, mas as empresas de growth, elas tendiam a crescer mais por conta de toda essa liquidez no mercado. In smaller companies and indeed in the startup and the venture world. But we're now... Principalmente por conta do storytelling dessas empresas de growth, né, que consegue ter uma narrativa que faz convence você a acreditar naquilo ali. In a different world. We're in a world of... E também porque as empresas de startups e a venture capitals estavam, né, conseguindo bastante dinheiro para se fundar, para poder manter aquele sistema ali dentro rodando. 5% interest rate, and a lot of those trades, which worked in a zero interest rate and high liquidity environment, Mas agora a gente está num cenário completamente diferente, com a taxa de juros ali beirando os 5%. E isso faz com que não haja tanta liquidez no mercado feito tinha quando as taxas de juros estavam baixas, ali na casa dos 0%. Longer work, and that's been the big story of the last couple of years. And the reason why... E essa tem sido a grande história desses últimos, né, anos, que está sendo esse o principal motivo pelo Maybe qual... somewhat ironically, but the reason why Magnificent Seven stocks have stood out so much is that... E aí, sendo a razão pela qual, apesar de ironicamente, as empresas das magníficas, as 7 magníficas estão tendo essa performance, né, se destacando tanto em relação às empresas pequenas, as small caps. Yes, they're growth stocks, but these are almost trading in terms of the highest quality stocks, period, regardless of whether you classify them as growth, whether you classify them as value, whether you classify them as tech, whatever. These are the most valuable companies. E ele fala, né, que essas empresas, as 7 magníficas são as empresas as maiores, as mais reconhecidas, independentemente de qual caixinha você bota, se é na de valor, na de crescimento, se é na parte de tecnologia, elas são as maiores e ainda assim elas conseguem entregar esse crescimento robusto. In the world. And they have attracted a quality premium as well because of that. That it's not just about growth, it's growth, but growth that is sustainable, that is producing huge margins and... E é por isso que elas têm um adicional que se é pago na empresa por conta disso. Porque elas não conseguem entregar apenas o lucro, o crescimento, mas um crescimento robusto, contínuo, com margens crescentes. E isso vai, obviamente, crescendo, né, gerando cada vez mais incentivo para ser investido nessas empresas. Beating earnings expectation. And that's not the same for a lot of the small companies. And the small companies, a lot of the growth story has been, completely altered by high interest rates. A lot of these companies, especially if they're carrying debt, that it's really hard to finance yourself, really hard to make investments for the future. E a história é completamente diferente para as empresas pequenas, né, as small caps,
que elas precisam desse dinheiro contínuo para estar se financiando, e com essas taxas de juros mais altas, elas não estão conseguindo se financiar direito, estão tendo problemas e dificuldades para conseguir acesso a esse capital. If you're not at that scale. So it's a growth with quality aspect trade, is what you're saying. I think 100%. Então, você acha que as empresas magníficas são uma questão de crescimento com qualidade contínua? E ele concorda, né? O Will, é isso mesmo. Okay. Would you make the generalization that large cap tech stocks have a better risk return profile than the small caps right now? Você faria a generalização de que as 7 magníficas têm um crescimento, um retorno por risco melhor do que as outras empresas? Quem não sabe, o retorno por risco é uma metrificação que a gente usa dentro do mercado financeiro para ver se a sua alocação está eficiente, para saber se você está correndo, você está tendo retornos apropriados para o risco que você está correndo. Às vezes você investe numa empresa e o risco que você corre nela é muito grande e a performance não tanto, e aí acaba que o risco e o retorno dela é ruim, e aí a sua carteira é melhor sem essa empresa, né? Aí ele quer saber a visão do Will com relação a isso. Absolutely. This is absolutely the moment for the incumbents, that the sort of insurgent story has gone away in this interest. Exatamente isso. Esse é o momento para essas empresas grandes que têm justamente essa qualidade, essa lucratividade alta, que traz, então, uma segurança maior durante esse cenário de juros mais altos. Rate repricing world that we now live in. And really the hope, and that's why the market is up to the biggest degree so far this year, the hope is obviously with interest rates going down for E a gente tem que esperar, e é um dos motivos pelos quais o mercado está subindo consideravelmente nesses últimos meses, por conta dessa esperança de que as taxas de juros vão começar a ser cortadas e que, obviamente, vai fazer uma reprecificação novamente no mercado financeiro, trazendo, então, uma dinâmica melhor para as empresas. Expectations that interest rates go down, that the environment for some of these smaller companies gets more positive. But for now, it's very much the time, the moment for the incumbent, and look at the performance of these 7 tech companies versus the rest. Mas neste momento não é isso. Neste momento a gente tem essas 7 empresas que estão tendo performance positiva e a gente tem que ficar de olho nessas empresas, porque as small caps, as empresas pequenas, não estão entregando o que é necessário para poder sobreviver durante essa etapa. The market. Okay. I want to close off in commodities. You have a fund called COMB, C-O-M-B. Então, pessoal, eles passam então para a parte de commodities, onde eles focam na parte de petróleo, de ouro. Eu não vou entrar nessa parte, porque aqui eles fazem a parte mais gráficas e na parte de guerras, de problemas geopolíticos. E aí eu não quero tocar nesse ponto aqui, porque a gente já tem diversos vídeos tocando nesses assuntos. Beleza? Então, pessoal, para sumarizar então a entrevista aqui com o Will, basicamente o que ele falou foi o seguinte. Primeiro, que ele não acredita numa bubble, né? Que seja uma bolha. Ele acredita que esteja havendo uma rotação de várias empresas para as 7 magníficas, por 2 motivos. Primeiro, por uma maior lucratividade, que praticamente todas estão entregando uma maior lucratividade, com exceção da Tesla. E até um certo momento a Amazon também está tendo alguns problemas, mas está tendo ainda maior performance e aí está tendo essa rotação para essas empresas. E no segundo ponto, por a questão do cenário que a gente está vivendo agora da taxa de juros mais altas, onde essas empresas de tecnologia estão tendo esses crescimentos mais robustos, mais qualitativos, de maior quantidade, o que está fazendo, então, os investidores terem maior apetite para risco. E aí, quando você soma com isso o fato de que os juros estão para ser cortados, né? O Fed já sinalizou que vai começar a cortar agora em 2024, nós não sabemos se vai ser 3, 4, 5, quanto vai ser esse corte, mas que foi sinalizado cortes para 2024. E aí, por conta disso, há um apetite maior para os ativos de risco e, portanto, essas empresas estão surfando bastante nessa reprecificação que está acontecendo agora também. E aí, por conta disso, na visão dele, é mais uma questão desses 3 pontos aqui que eu falei do que necessariamente por conta de uma bolha ou do mercado estar se juntando e tudo mais, que é completamente diferente lá da bolha da Nasdaq, ou a bolha do .com que aconteceu lá nos anos 2000, 2021. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a quem ficou aqui até o final. Deixem aqui embaixo nos comentários se você gostou do vídeo, qual é a sua opinião, você acha que é bolha, que não é bolha, que vai continuar subindo, que vai cair. Eu quero saber, então deixa aqui embaixo nos comentários o que você está fazendo com o seu dinheiro. Eu vou ficando por aqui, agradeço a presença de todos, não esqueçam de deixar o seu like e que tem links para diversos vídeos aqui embaixo na descrição que podem te interessar. Forte abraço e te aguardo no próximo vídeo.